Diga: Senhor Jesus, o meu coração é uma terra fértil para a Tua palavra. Semeia na minha vida, semeia sem dó, semeia sem pena, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos, intitulado dentro da palavra profética para nós esse ano: plantados e enraizados em Cristo. Amém? Amém. Plantados e enraizados em Cristo. Quando eu pensei na parábola das sementes, né, eu me recordei que a semente foi plantada, né, em 4 tipos de solo, mas em apenas um ela realmente enraizou, né, que foi no bom solo. E essa parábola fala do solo refletindo nossas vidas. Mas nessa noite eu quero falar de um terreno diferente. Falar de um Jesus que é o terreno, que é o solo. E de nós, como semente, plantados nele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 2, que é o texto, título da palavra profética para nós esse ano: enraizados em Cristo, ou raízes do cristão. E hoje nós vamos falar de plantados e enraizados em Cristo. Eu fiz uma anotação, queridos, com base na Bíblia Nova. Amém? Então pode ter alguma diferença de linguagem do que você estará lendo, mas eu estou usando a versão NBVP na maioria dos textos que eu vou fazer referência hoje. Amém? Amém mesmo? Quem achou, diga amém. Capítulo 2, versículo 6 diz: E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Amém? Continuem a viver nele. Vocês foram semeados em Jesus, então permaneçam nele. Versículo 7: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém? Eu achei fantástica essa versão. Eu tenho falado para vocês dela. Eu mantenho a minha, que eu gosto, mas essa versão é muito, muito tremenda. Queridos, há um entendimento que, quando nós pensamos nessa questão da vegetação, né, da flora, a gente entende, há uma compreensão de que para determinado tipo de planta, determinado tipo de árvore, né, a gente vai encontrar apenas em determinados solos, em determinados climas, né? Uma árvore que ela tem uma altura muito grande, ela precisa de um solo muito firme e também raízes muito profundas. Eu não sei se você já viu, depois de uma ventania forte, árvores tombadas. Já viu que levanta com raízes e tudo? Não sei se você já teve diante disso alguma vez. Por quê? Porque de repente o solo que aquela planta, aquela árvore, ela está num solo que é específico para ela. Ela não está pronta para essa adversidade do tempo. Normalmente essas plantas têm raízes espalhadas. Elas não são profundas. Por isso qualquer vento acaba destruindo, né, essa árvore, acaba derrubando essa árvore. Então há tipos de, por exemplo,
é complicado você ver, por exemplo, açaizeiro aqui em Maceió, porque não é um solo apropriado, não tem a umidade apropriada para um açaizeiro. Também você não vai ver plantas típicas do Nordeste lá no Pará, porque elas dependem de pouca água. E muita água, você sabia que muita água também mata uma planta? Eu não sabia disso, mas eu já matei um bocado da Janete, porque eu achava que precisava de muita água e não, era pouca água. O cactus, né, por exemplo, se você põe muita água, você acaba matando ele afogado. Então, plantas do Cerrado do Nordeste não vai crescer lá no nosso Pará, porque lá é úmido, é alagado, né? Nós temos muitas áreas de alagamento, então há uma vegetação específica para lá e há uma vegetação específica para cá. Mas quando nós pensamos plantados em Cristo, enraizados em Cristo, não depende de que tipo de planta você é, não depende de que tipo de árvore você é, porque Jesus é o terreno apropriado para qualquer tipo de planta. Amém? Diga comigo, Jesus é o tipo de solo e o tipo de ambiente apropriado para qualquer tipo de planta. Amém? Amém mesmo? Eu estava analisando isso e eu encontrei algumas curiosidades. Quando ele fala no versículo 7, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, queridos, é como você foi apenas lançado no solo. É uma coisa de mão dupla. Nós recebemos a semente do Evangelho em nós, mas nós também somos uma semente em Cristo. A única razão, a única forma de uma semente germinar, nós já falamos isso outras vezes aqui, é o quê? É ela morrer, né? João escreve sobre isso. Porque se ela não morrer, ela não pode germinar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, alguém plantado e enraizado em Cristo, ele precisa morrer para ele. Eu preciso morrer para mim, para as minhas vontades, porque agora vão assumir na minha vida as vontades de Cristo. Eu estou agora sugando os nutrientes de Cristo. Aquilo que é importante para mim está sendo enviado para mim a partir desse solo, desse terreno fértil, Jesus Cristo. Então eu preciso deixar essas raízes crescer. E o interessante que, pensando nessa questão, existem árvores, né? Existe, se eu não me engano, Califórnia, ou algum lugar desse dos Estados Unidos. Eu não sei se eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei. O lugar exato onde tem essas árvores gigantes. Não está. Mas você pode pesquisar depois e você vai. Onde crescem meu Deus, o nome da árvore. Sequoia. Vê uma imagem para mim aí, Écio. A maior árvore do mundo tá na área de trabalho. Joga aqui para mim. É uma árvore chamada sequoia. É uma imagem que mostra só o tronco dela, mais ou menos. Achou? Essa árvore que ele vai mostrar aqui, queridos, até 2006, até 2006, a árvore mais alta media 112 metros de altura, 112,92 metros de altura. É uma sequoia. Era até 2006 a árvore mais alta que havia. Mas em 2006 descobriram uma árvore mais alta ainda, que é essa da foto. Ela mede 115,55
metros. É equivalente a um prédio de 40 andares. A altura dessa árvore. Presta atenção. Essa árvore, querido, começa com uma semente que ela é uma semente pequena que não tem corpo. Ela é jogada e ela vai a partir de uma pequena semente. Essa árvore cresce. Uma árvore da mesma espécie é a árvore mais larga em diâmetro. Vê se tem uma outra aí, Écio. Eu não sei se eu salvei em diâmetro. Essa, General Sherman. Essa árvore, ela tem 25 metros de largura. Ela tem 82 metros de altura, ela é menor do que a mais alta, mas ela tem 25 metros, quase 26 metros de largura. Você tem uma ideia? Ajuda eu aí, Cícero. Dessa parede aqui lá para o fundo, uns 10 metros. Estourando 11 metros, 10 metros. Daqui dessa parede para lá. Essa aqui tem 25 metros. Então, é uma largura. É uma largura muito grande. É verdade, é de circunferência. É 25 de circunferência, então ela dá a metade, né, vamos dizer. É mais largo que isso aqui. Vai dar 12 alguma coisa, 13 metros a largura dela. Então é mais largo que isso aqui, querido. Tudo começou, irmã Patrícia, com uma sementinha. O potencial que há numa semente quando ela é lançada num solo apropriado, num lugar apropriado. Sabe, irmã Ana, o que eu aprendo quando eu analiso isso é que há um potencial em mim determinado por Deus. Quando eu sou lançado em Cristo e eu enraizo em Cristo, há um potencial de Deus para a minha vida que eu só posso atingir, que eu só posso explorar se eu permitir que as minhas raízes, como disse Colossenses, deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele. Essa árvore, querido, ela deve ter o tamanho equivalente ou mais. Se nós formos para os ciprestes, né? Para os cedros do Líbano, o cedro do Líbano, quando ele atinge, ele leva 5 anos, né? Para nascer 15 centímetros para cima. Mas nesses 5 anos, ele cresce, se eu não me engano, 3 metros, mais de 2 metros para baixo. Ou seja, ele tem mais profundidade de raiz do que o caule, do que o tronco e a copa da árvore para fora. É necessário deixar que as nossas raízes se aprofundem em Cristo. Quando nós pensamos em raízes, irmã Letícia, as raízes apontam para, primeira coisa que nós já vimos, profundidade, conhecimento e experiências. Nenhuma pessoa que não se aprofunda, que não busca conhecer, que não busca experimentar, pode se dizer enraizado. Isso são raízes nossas. O que você aprendeu, Mariana, no primeiro ano do seu encontro com Jesus é diferente de hoje. Se você permanecer lá, a Bíblia chama de neófito, criança, imaturo. Por quê? Porque ele não deixou que as raízes se aprofundassem. Há nutrientes, queridos, há seivas, há nutrientes, esqueci o nome agora
das matérias que uma raiz vai buscar, que só existe em determinadas profundidades. Se não houver essas profundidades, essas raízes, e não alcançarem isso, a árvore aqui em cima nunca vai crescer. Sabe o que acontece, Cícero? A pessoa, quando ela vem para Jesus, que ela não se aprofunda em Jesus, ela não pode atingir o que de Deus há para a vida dela. Porque há coisas de Jesus que só serão reveladas em determinadas profundidades. Quando você busca determinados conhecimentos. Para muitas pessoas, o conhecer que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa é suficiente. Para outros, já não. Esses dias o Leão me mostrou uma canção muito legal, mas ela diz num pedaço da canção que ele só falta uma coisa para ele, que é ver Jesus descer. Aí eu disse, puxa, Leão, estava tão boa a música. Quem quer ver Jesus descer aqui nessa noite? Você quer ver, Digão? Hã? Você sabe que quem vê Jesus descer é porque ficou do arrebatamento? Só vai ver Jesus descer quem não foi arrebatado. Mas eu e você, Digão, seremos arrebatados. Nós viremos com Cristo. Então, de repente, para a pessoa saber que ela quer ver Jesus, basta. Mas para outros, já não basta. Nós precisamos ter mais entendimento do que nós estamos fazendo, mais entendimento do que nós estamos cantando, mais entendimento do que nós estamos orando. Eu quero ser do ministério de intercessão. Você lê Bíblia? Se você não lê Bíblia, você não pode ser do ministério de intercessão. Como assim, pastor? Não pode? Não pode, porque você não vai saber o que falar. A fé vem pelo... A fé vem pelo... Ouvir o quê? Sem palavra, você não tem fé. Sem fé, você vai interceder pelo quê? Então é necessário ter fé. Porque do contrário, você não será um intercessor. Você vai ser um agente de lamúrias, de reclamação, de me dá. Aprofundar-se em Cristo significa você entender, ter intimidade com Ele, saber os momentos. Eu e o Cauê temos que aprender. Porque imagina você, eu uso o exemplo porque eu sei que o Cauê vai me perdoar depois, mesmo que ele fique bravo comigo. E eu só uso o exemplo de quem pode me perdoar. Se não puder, vai direto para o inferno, né? Aí é difícil. Mas para o Cauê, ele está em guerra 24 horas. Ele não consegue entender que para Deus há momentos para a guerra. E há momentos para agradecer. Há momentos para só adorar. Há momentos para só ficar calado. Ajoelhar e ficar calado. Há momentos para só ler a Bíblia. Há momentos para levantar e guerrear. Você já imaginou, por exemplo, irmã Patrícia, que toda vez que o Klaus chegasse perto de você fosse para pedir alguma coisa? Ia chegar uma hora que você ia olhar para ele e dizer, meu Deus, meu filho, afaste. Sai de perto, não quero estar contigo. Você só chega para pedir, não chega uma hora para agradecer, não chega uma hora para fazer algo em meu favor. É só pedir. Como que alguém vai ser intercessor se ela não entende, se ela não entende o coração de Deus, ela não se aprofundou na intimidade com Deus? Há momento para cada coisa, mas quem vai descobrir isso? Quem tem raízes profundas. Para saber que há momento de falar e há momento de calar. Quando é que Deus fala? Há uma história de um pastor que eu ouvi, que ele gostava muito de orar, e ele orava muito, ele passava muito tempo orando, e um dia algo mexeu com ele, ele disse, Senhor,
Eu estou cansado de falar. Eu cansei de falar. Acho que Deus vendo, né? Não dizia nada, só esperava. Agora eu quero ouvir o Senhor falar. E eu vou entrar nesse quarto para orar. Mas eu não vou dizer uma palavra até que o Senhor fale comigo. Ele disse que foi o primeiro dia, não ouviu nada. E também não falou nada. Você aguenta? Você aguenta? A gente não aguenta, né? Eu vou daqui para a Bahia, 1000 quilômetros, sem falar uma palavra. Mas o formiga não vai. Ele morre. Ele morre nos primeiros 10 quilômetros, ele morre se ele não falar alguma coisa. É de pessoa para pessoa, né? Mas esse homem foi 3 dias, Deus não falou nada. 4 dias nada, uma semana nada. Parece que depois de 10 dias ele indo no quarto, ele disse que sentiu algo entrar no quarto e começar a falar com ele. E ele ouviu Deus falar com ele. A gente não tem paciência. A Bíblia já nos ensina. Quem foi que aconteceu isso? Com alguém que Deus chamava de amigo. Você lembra quem? Não. Moisés. Deus diz: Moisés, sobe o monte que eu quero falar contigo. Moisés subiu o monte. Chegou lá o primeiro dia, Deus não disse nada. Segundo dia, imagine a gente. Tá ruim da cabeça. Chamou para falar comigo e não fala comigo. Impacientes nós somos. Mas quem vai entender essas coisas, queridos? Quem convive, quem deixa as coisas se aprofundarem, quem deixa as coisas irem além. Você pode dizer o que você pensa para o seu cônjuge, sem que ele queira te deixar para nunca mais te ver? Você pode falar o que está no seu coração? Você pode falar para a sua esposa que tem umas moças te perseguindo? Ou ela já vai avançar em cima de ti e te bater? Você sabe quando é que você consegue fazer isso? Quando há profundidade, aprofundamento no relacionamento. Quando há raízes profundas. Aí você olha o Moisés que esperou 7 dias, Leão. Depois de 7 dias no monte, Deus vem e fala com Moisés. Depois de 7 dias. Mas a intimidade entre eles era tanta, que um dia Moisés disse para o Senhor: olha, se o Senhor não for fazer o que eu estou dizendo, o que eu estou te pedindo, risca o meu nome do teu livro. Será que ele tinha confiança no relacionamento dele com Deus? A gente precisa de aprofundar raízes para chegar aí. A gente quer dizer às vezes coisas para alguém que nós amamos e a gente mede, a gente pesa, a gente estica a fita métrica. Será que vai me entender? Que eu não quero deixar ele, que eu não quero deixar ela, que eu só estou abrindo o meu coração, que eu só estou querendo... Será que vai entender que eu não quero uma resposta, que eu não quero uma solução, que eu só quero que alguém me ouça? Isso só vem com aprofundamento das raízes, que vai te dar segurança de que você não vai ser abandonado, que você não vai ser deixado, mas que vocês vão lutar juntos. Moisés falou isso para Deus e Deus disse assim: Moisés, eu te amo, eu não vou riscar, eu vou riscar o nome de que eu quiser, mas o teu eu não vou riscar. Raízes profundas com o Senhor. Raízes apontam para profundidade. Se eu quero crescer em Deus, eu tenho que ter raízes. Raízes apontam para conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso ler, eu preciso ouvir. Então eu vou buscar ouvir algo que fala desse Deus, eu vou buscar experiências, queridos. Sabe, é maravilhoso. Eu encontrei pessoas, sabe, esses dias que vão nas madrugadas, eu chego às vezes 3h30, 4 horas da manhã no monte, está lá umas senhoras, rapaz, eu fico, meu Deus do céu. É tão legal ver isso. Alguém está deixando tudo para ir aos pés do Senhor. Não por causa de tesouros,
não por causa de heranças, porque esse lugar que eu vou é aqui no meio do mato, ali no meio de um lugar deserto. Não tem nada que atrai ninguém lá. Ah, não, você já foi lá, você conhece. Mas o que atrai? Sede de estar na presença de Deus, vontade, desejo, desespero, porque não dá para ir a lugar nenhum sem o Senhor, porque não dá para fazer nada sem o Senhor. Eu preciso conhecer-te. A palavra diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E nós precisamos ter essa sede dentro de nós, de deixar que as nossas raízes se aprofundem em Cristo e extrair dele, né, o que ele diz no 7, e extrair dele a nutrição. O que eu preciso para o meu dia a dia, Senhor? Quando você tem a palavra, você está diante de uma guerra, querido, você está diante de uma luta, a palavra vem, ela começa a pipocar na sua mente. Mas quando você não tem, a guerra vem, você começa a lutar contra as pessoas. Sabe, quando eu começo a passar por luta, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe o que é? A tua luta não é contra sangue, nem carne. É contra principados e potestades. Quando as coisas começam a ficar difíceis, que eu olho para o lado e não vejo socorro, sabe o que vem na minha mente? Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu posso contemplar pela palavra Jesus do meu lado. Mas sem a palavra, querido, eu estava ontem, né, visitando pessoas que amamos, e antes de começar o que fazíamos, eu vi medo numa pessoa, medo de morrer. Não estou dizendo que você tem que caçar a morte, mas medo de morrer. A minha mãe foi, queridos, esses dias no monte eu achei tanta graça, eu ri tanto, sozinho, eu e Deus, lembrando da minha mãe. Que crente, que pessoa, que ser humano. Até hoje eu lembro, e eu encho meu coração de alegria. Ela foi, mas ela ficou comigo. E sabe por que eu não fico triste? Porque eu tenho esperança em Cristo, porque Ele já me prometeu que eu vou encontrar com ela de novo. Eu vou encontrar, Zé, você vai encontrar com seu pai de novo. Nós vamos encontrar com eles de novo. Eu não estou falando daquela saudade, sabe, irmão? A gente sente saudade de quem foi, né? Dá aquele aperto, mas a gente lembra das coisas boas, a gente fica feliz, né? Os momentos com teu tio, irmão Patrícia, deve ter momentos felizes, de alegria, os momentos de estar junto, de comunhão. Quando você tem uma raiz profunda, as coisas ficam melhores, mais esclarecidas na sua mente. Extrai o que você precisa. Deixa as tuas raízes aprofundarem ao ponto de você extrair de lá, de Cristo, o que você precisa. O mundo vai nos bater. Sabe o que eu vi, irmã Patrícia? Raízes, né, aponta para esse profundidade, conhecimento, relacionamento, experiências. Mas tem o tronco, o caule. Ele aponta para projeções, projeção. Ele aponta para alcance. Quanto mais profunda a raiz, maior a projeção, maior o crescimento. Quando mais profunda e entranhada, como aquelas raízes ali, mais alcance, mais segurança. Uma árvore de raízes profundas, ela pode sofrer as afrontas, as consequências do tempo. Ela pode. Você já viu uma árvore que partiu no tronco, mas as raízes ficaram para baixo? Sabe o que acontece com ela? Dentro de pouco tempo, começa a nascer de novo. Porque as árvores de raízes profundas podem até partir no meio, mas elas não morrem. Ou elas se levantam, ou elas nascem de novo, novos brotos. Ao cheiro das águas, floresce. Basta o Senhor soprar e começa tudo de novo.
mas raízes que estão rasas. Qualquer coisa não apenas arranca, mas mata, destrói. O tronco, né? A copa aponta para essa projeção. Mas sem raízes profundas, não adianta ter beleza exterior, não adianta ter tamanho, não vai gerar, não vai produzir nada. Mas quando existe profundidade, então eu vou alcançar. Sabe o que eu aprendo, Zé? Deus nos criou para algo grande. Ele tem projeções grandes para nós, mas nós impedimos que isso aconteça porque nós não aprofundamos as nossas raízes. Nós deixamos de andar numa fé rasa. Nós nivelamos a nossa fé pelas coisas mais insignificantes, mais supérfluas. Nós acabamos vivendo uma fé medíocre, uma vida cristã medíocre. A gente não lê Bíblia. A irmã Mariana falou na outra ministração aqui sobre uma coisa que ela viu aí de Satanás ter induzido uma terça parte dos anjos. E alguém acha que sem ler Bíblia, sem orar, sem buscar estar em congregação, em comunhão com os irmãos, vai resistir ao diabo. Querido, aprofunde-se no Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda a aprofundar minhas raízes no Senhor, para que eu alcance a projeção que o Senhor tem para mim. Não aceite ficar aquém do Jordão, querido. Não aceite ficar aquém do que o Senhor tem para a tua vida. Ele te prometeu coisas grandes, terra que emana leite e mel. Então não troque as maravilhas do Senhor pelas migalhas. Persiga, mas aprofunde-se nele. Porque há coisas, irmã Patrícia, que você até gostaria de contar, mas você não conta, porque você não encontrou ninguém íntimo suficiente. Você acha que Deus é diferente? Há coisas, o apóstolo Paulo diz, que Deus revelou que não cabe a mim revelar aos homens. O próprio Cristo disse que há coisas que Deus tem guardado para Ele, para os últimos dias. Então alguém quer os segredos de Deus sem ter intimidade com Deus? Raízes profundas, que eles apontam para isso. Você quer descobrir os segredos de Deus? Entre em intimidade com Ele. Porque as coisas secretas, as coisas íntimas, nós falamos para quem? Para os íntimos. Então não espera que Deus haja diferente com você. Não vai ser. Você precisa de mostrar para Ele o quanto você deseja. Sabe o que acontece quando Moisés subiu ao monte? O mesmo para aquele pastor que eu fiz referência. Quanto você quer, Deus? O quanto você quer a minha amizade? O quanto você quer intimidade comigo? Me mostra nas tuas atitudes. Apóstolo Tiago diz a respeito disso: me mostra a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras vou te mostrar a minha fé. Me mostra o quanto você quer de Deus com a tua oratória, com a tua caras e bocas, né? A turma agora até faz a selfie, faz a cara, né? Em adoração. Como é que faz as caras? Querido, não é cara e boca que convence o Senhor, não. O que convence ao Senhor é o teu culto secreto. É aquele momento, Zé, que você está onde ninguém está te vendo. É aquele momento que você está conduzindo o caminhão, aquele momento que você está entregando uma mercadoria a alguém. É aquele momento que você entrou na sua casa. Como é que você entrou na sua casa? É aquele momento que você tratou a tua família, a tua esposa. É aquele momento que você abre a boca para dizer alguma coisa. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e salgada, amarga. Mas às vezes a gente fica louvando ao Senhor. É uma coisa que eu vigio muito, queridos. O Robson tem me ajudado, porque tem coisas que para mim era normal na outra linguagem e aqui não é. E se você vê eu falar uma bobagem aqui que para mim pode não ser, mas para você me diga. Porque eu quero que dos meus lábios saiam apenas aquilo que é bom, que é reto, que é bom, positivo, real.
Não quer dizer que você não pode ser enfático em uma coisa. Mas eu desconfio de crente que xinga palavrão, que amaldiçoa, que diz palavras de destruição sobre a vida de alguém. Não quer nada, não quer com Jesus, então vá para o inferno. O crente vai dizer isso, queridos? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que sejam salvos. Se alguém manda alguém para o inferno, ele tem o coração de Deus nele? Não tem. Ah, pastor, mas foi de brincadeira. Querido, de brincalhões o inferno vai estar lotado. De brincalhões o inferno vai estar lotado. Porque na brincadeira falamos coisas, sabe o que é isso? Crente com raízes superficiais. Crente que não tem raiz profunda em Cristo. Quando você aprofundar as tuas raízes vai ser diferente. Existe uma técnica chamada bonsai, uma técnica japonesa. Eu quero que você encontre aí uma sequoia que chega a 115,55 metros de altura. Coloca a imagem da sequoia aí de 10 centímetros de altura. Essa árvore aí, queridos, é vendida no Mercado Livre por R$35. Essa é uma sequoia. Aquela primeira árvore que eu te mostrei, que atinge 115,55 metros. Essa aqui, ela tem 10 centímetros de altura. Vai ficar lindo na sua sala, Mari. Pode procurar depois e compre. Sabe, a vontade que dá é de jogar o microfone e ir embora, queridos. Porque eu sei que é bonitinho e tudo mais. Mas quando eu penso que alguém podia ser gigante, e hoje é pequenininho, porque não deixou as suas raízes crescerem. Essa técnica trata de vários aspectos de poda, de corte das raízes, de restrição das raízes em recipientes que não permitem que as raízes cresçam, e de tratamento e de podagem. Essa sequoia que eu falei que tem 25 centímetros de diâmetro, ela tem cerca de 2.100 anos de idade. Ela atingiu em 2.100 anos de idade a altura de 88 metros e 25 de diâmetro, de largura. Em 2.100 anos, mais ou menos. Mas uma árvore daquela que atinge essas dimensões pode ficar desse tamanho. Porque alguém podou. Porque alguém cortou as raízes. Porque alguém não deixou que as suas raízes fossem ao solo apropriado para alcançar o potencial para o qual ela foi criada. Quantas pessoas hoje vivem sendo podadas pela própria família, primeiro lugar onde você é podado, na família. Pelos pais, se você é de uma família grande, pelos irmãos. Quem é filho único já se livrou dessa, né? Mas quem tem muitos irmãos tem sempre aquela disputa, quem é o melhor filho, quem o pai mais ama, quem é o melhor em tudo, quem é que faz as coisas melhores, não é? Quem aprende mais, quem é o mais inteligente, quem alcançou, quem fez o melhor casamento, quem alcançou os melhores patrimônios, quem conquistou isso, quem conquistou aquilo. E enquanto uns são elogiados, os outros estão sendo podados. Quando você casa, a podagem vem do cônjuge, da esposa, do marido. Eu vou fazer tal coisa, você não tem capacidade de fazer. Mas Deus nos criou com capacidades, irmãos. Você já imaginou? Eu fico imaginando essa situação desses bonsai. Eu digo que é bonitinho, mas eu garrei um ódio disso, irmãos. Eu não vou comprar mais. Eu não quero uma coisa que era para ser algo e alguém fez uma coisa diferente. Eu quero que cada um de nós possa atingir o máximo do potencial que Deus nos criou para atingir. Não quero ninguém
vai ficar para trás porque eu preciso subir. Alguém tem que diminuir, alguém tem que ser despromovido porque eu quero ser promovido. É muito fácil ser bonitinho. Você sabe como é que faz para ser bonito, Cícero? É só andar no meio de um monte de feio. Eu vou procurar. Eu quero ser o melhor. É só andar no meio de um monte de pior. É isso que as pessoas têm tentado fazer. Você não pode, você não conquista, você não dá, você não consegue. Para com isso, querido. Deus nos criou com potenciais, mas nós precisamos deixar que as nossas raízes se aprofundem nele, para que nós possamos extrair os nutrientes, não é? Todo o processo de transformação, todo o metabolismo de transformação requer nutrientes. Quando uma criança faz o pós-parto lá, como é que chama aquele negócio lá de ir visitar o médico todo mês? Eu não sei. Esse é antes de nascer, né? Também faz o pré-natal, né? Mas depois que nasce não tem que medir, pesar, eu não sei como chama isso. Mas se uma criança não aumenta de peso de um mês para o outro, se ela não cresce de tamanho de um mês para o outro, isso é indicação de quê? De que tem alguma coisa errada. Porque a lógica é que ela cresça ainda que centímetros, mas ela tem que crescer. A lógica é que ela aumente de peso, pouquinho, mas tem que aumentar. Se não houver, porque ela não está recebendo toda a nutrição que ela necessita. Se você não está crescendo em Cristo, querido, é porque você não está recebendo toda a nutrição que você precisa. Se você não está crescendo em Cristo, é porque está faltando algo. Se está faltando algo, é possível que as tuas raízes, primeiro, não estejam no solo correto. Está no solo correto, então não está na profundidade correta, para a sua idade, para o seu tamanho, para a sua maturidade. Mas de repente nós encontramos um crente que está há 20 anos tomando leite. E Paulo disse, quando eu era menino, como é? Pensava como menino, agia como menino, falava como menino, gostava das coisas de menino, queria as comidas de menino, queria o tratamento de menino. Mas depois que eu cresci, eu deixei para trás as coisas próprias de menino, de criança, e assumi a responsabilidade e as coisas que é próprio de alguém crescido, de alguém maduro. Então não dá, queridos. Olha para intimamente, falta alguma coisa. Nós temos aqui a Casa da Graça toda terça-feira. A Escola da Graça. A Casa da Graça é na sua casa. A Escola da Graça é para você vir tirar dúvida. É para você perguntar o que você não pode me perguntar agora aqui. Então, se você quer aprofundar raízes em Cristo, participe, como disse o Marco, vem ou acessa a transmissão, participa, se intere, questione, porque cada vez que você questiona e pergunta, você está crescendo em Cristo. Amém? Você está aprendendo, você está extraindo a nutrição necessária para você atingir o teu potencial em Cristo. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Amém? Oh, glória a Deus. Só barulho de Bíblia, sem amém. Aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Quem achou, diga amém. Bom. Eu vou ler na minha versão, diz assim. Aliás, nessa versão NBVP. Diz assim: meu plano é continuar a relembrar-lhes as coisas, embora vocês já as saibam,
e sejam realmente firmados na verdade. Pedro está falando para a igreja que está sendo também espalhada, a igreja dos judeus, os crentes judeus que estão andando. E ele está dizendo: vocês aprenderam algo de nós. E o meu plano é relembrar vocês. E aqui eu estou querendo colocar isso na minha pessoa, Zé. O meu plano, o meu trabalho vai ser relembrá-los. Não apenas os irmãos, mas a mim. Eu preciso lembrar todo dia de quem eu sou, onde eu estou, o que eu posso e quero chegar. Onde eu quero chegar. Onde eu posso chegar. O que eu preciso para alcançar isso. O meu plano é esse. É que você receba os nutrientes para que a sua raiz, o seu tronco, o caule, a copa alcance as projeções, a altura que o Senhor tem para a sua vida. Se permitir você deixar as tuas raízes aprofundar, isso vai acontecer. Se você não quiser, também você não receberá nada. E pode tornar até algo difícil para você. As melhores águas estão no mais profundo. As águas mais puras, as águas mais minerais, as águas mais nutritivas estão no mais profundo, não está na superfície. Então, se você não permitir que aprofunde, o meu plano é fazer com que você entenda que as suas raízes precisam estar firmadas na verdade. As suas raízes precisam estar firmadas no Senhor. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no finalzinho lá, 42, ele diz que os discípulos permaneciam na doutrina dos apóstolos. É estar enraizado. É estar não apenas, Cauê, plantado. Muitas vezes nós somos plantados, temos visto isso de pessoas próximas a nós. Foram plantadas em Cristo? Foram. Deixaram suas raízes aprofundar? Não. Por quê? Porque todo vento arranca. Toda ondazinha mais forte leva. Então não tem raízes profundas. Raízes profundas permanece, fica firme. Pode até balançar, né? Às vezes a árvore vai, né? Vai para um lado e outro, mas não arranca. Fica firme. Por quê? Porque tem raízes profundas. Precisamos, queridos, não apenas estar plantados em Cristo, mas precisamos estar enraizados em Cristo. Em Cristo eu tenho todo o nutriente que eu preciso. A partir do versículo 3, Pedro diz o seguinte, ainda aí no capítulo 1, do 2 Pedro: porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Olha qual é a projeção de Deus para nós. Sermos participantes da sua própria glória e virtudes. Mas nós muitas vezes estamos vivendo isso? Muitas vezes não. Porque nos falta aprofundar as nossas, que ele diz, porque à medida que vocês o conhecem melhor. Como diz a tradução aí normal aí? A outra? Versículo 3, Ivi. ARA. Pelo conhecimento completo. Conhecendo ele melhor, ou pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. É o capítulo 1, versículo 3. É o versículo 3. Ele quer que nós participemos daquilo que ele quer fazer na humanidade. Mas isso só vai acontecer à medida que nós o conhecemos.
Isso só vai acontecer quando o conhecimento dele seja completo em nossas vidas. Então é como, imagine o carro que você está dirigindo à noite, Cícero. Se você sai de carro à noite para lá a Bahia buscar a tomate, e você esperasse enxergar daqui na Bahia, você não dava um passo, não andava 1 centímetro. Mas você liga o farol, e o farol clareia 100, 200 metros à frente. E aí você vai andando. E cada vez que você anda, que você vê para onde você está vendo, você consegue enxergar além. Você anda mais, você consegue enxergar mais. É isso que ele está dizendo. À medida que você aprende mais acerca dele, à medida que você o conhece mais, à medida que você se enraiza, à medida que você permite que as raízes se aprofundem, você vai compreender qual é o propósito dele para a sua vida. E você vai deixar de ouvir o que as pessoas dizem a teu respeito. E você vai deixar de acatar que venham os podadores espirituais e comecem a te podar, e comecem a te cortar. Cortar as tuas raízes. Sabe, querido, a poda é saudável. Porque muitas vezes há coisas em nós que precisa deixar de existir para que as novas existam. Mas não permita jamais que cortem tuas raízes. Não permita jamais que tirem as tuas raízes do Cristo, do soberano Deus. Não enraize em tradições. Não enraize em costumes, em usos. Enraize no Senhor. Enraize no Senhor. Eu confesso que eu prefiro quando as mulheres ministram que venham de saia ou de vestido. Mas eu sei que tem um extremo, né, que só pode usar saia. Que o tamanho da manga é menor do que o tamanho da língua. Eu não estou preocupado com o tamanho da manga da sua camisa. Eu sei que se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você terá pudor. Mas eu estou preocupado com o tamanho das tuas raízes em Cristo. Eu estou preocupado se você realmente está recebendo o nutriente da verdade, o nutriente da santidade, o nutriente do desejo, da sede, da fome de Deus, de buscá-lo diariamente. Isso me preocupa. Versículo 4. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Mas você vai mesmo ficar aquém do que Deus tem para você? Não, querido. Para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da sua ou da natureza divina. Deus, Ele quer que nós participemos da sua própria natureza. Sabe o que significa isso? Do mesmo jeito que Jesus dizia não para o mundo, quando eu estou enraizado nele, participando da natureza dele, na minha vida, eu vou dizer não para o mundo, com a mesma alegria, com o mesmo prazer, com o mesmo gozo, com a mesma felicidade. Eu vou dizer não para vícios, para prostituição, para adultério, para tudo que esse mundo possa oferecer, se eu estiver enraizado nele. Porque eu estarei participando da natureza divina dele. Então não será, como diz a palavra em algum lugar que eu não lembro agora, não é penoso servir ao Senhor. Não é penoso fazer parte do reino. É bom, é maravilhoso. Amém? É bom. Não existe nada melhor do que estar diante do Senhor, do que servi-lo. Versículo 5: por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, enraizar, querido. O conhecimento, o domínio próprio, porque conhecer sem domínio próprio não significa nada. Um médico sabe que cigarro faz mal, mas você conhece que médico que fuma? Conhecimento sem domínio próprio é nada.
Não adianta saber se você não tem domínio para executar acerca do que você sabe. Por isso, o conhecimento tem que unir ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, porque não basta dizer não uma vez. Eu preciso dizer não todas as vezes. Por isso, perseverança. Eu tive uma linguagem santa hoje, eu preciso ter de novo amanhã. Eu preciso ter de novo depois de amanhã. Eu tive uma palavra de coragem, de ousadia hoje, eu preciso continuar profetizando a mesma ousadia, a mesma coragem amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E até o tempo do Senhor. Santo Deus, estava lendo a Bíblia o dia inteiro cantando, Deus, deixa para lá esse exemplo. Mas é alguém que está conhecimento, não tem domínio próprio, não tem perseverança. Continuando, a perseverança, a piedade. Não tem que ser melhor do que ninguém, porque você venceu e o outro não venceu, ser mais bonitinho, não. Profetize, clame ao Senhor pela vida do outro, com amor, para que ele também alcance. Por isso eu fico chateado quando alguém diz, maltrata ou fala mal de alguém que está caminhando conosco e caiu. Mas Deus levanta. Uma hora essa raiz atinge a profundidade que ela precisa. Uma hora essa raiz atinge as águas profundas. E ele vai vencer. Mas eu não tenho que me gloriar na queda do outro. Isso machuca. Porque eu sei que o Senhor criou cada um de nós para o louvor da sua glória. A piedade, a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente. Quanto mais você está no Senhor, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você recebe do Senhor, mais você ficará forte, mais você ficará cheio dele, e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quanto mais eu encho, quanto mais eu busco, quanto mais eu permeio a minha vida do Senhor, quanto mais eu me entranho em Cristo, mais eu tenho dele em mim, e mais eu vou alcançar o que ele tem para a minha vida. Para concluir, queridos, eu quero ler alguns textos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Diz assim: fiquem firmes, confiem no Senhor. Lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes vem um momento de luta, de batalha, de angústia. Mas não desista. Achei bacana aquele vídeo lá daquela irmã falando, não desista. Às vezes até mesmo dentro da igreja a gente se machuca, né? Ouve uma coisa, vê uma situação e tal, mas não desista. Permaneça. Fique firme no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenham o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Não importa o que você vai sofrer ou padecer aqui, tenha a perspectiva na sua mente de que há algo melhor para nós. Há algo melhor de Deus para nós. Então fica firme no Senhor, porque Ele é o exemplo. Ele se humilhou, Ele morreu na cruz, queridos, a morte mais humilhante, e mais por alguém como eu, por alguém como você, porque Ele sabia que havia algo melhor, que Ele alcançaria algo melhor. Então, se eu estou enraizado em Cristo,
eu terei a mesma posição, a mesma atitude. E por fim, mais uma vez, o 1 Pedro, voltando lá no 5, o 10. E depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus, de toda a graça, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Diga comigo: Deus me tornará firme e me fará mais forte do que nunca. Agora diga para a pessoa do seu lado: Deus te fará mais firme e te tornará mais forte do que nunca. Em nome de Jesus. Amém.